Hoje nós vamos falar aqui no Café Corporativo sobre comunicação. Sabe aquele slogan, uma universidade em sua tela? Faça o teste, assista ao Café Corporativo de hoje e depois me diga se o que você vai ter aqui não é realmente uma aula de comunicação. Até daqui a pouco. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo, aqui no nosso canal 25, eu, Agnaldo Oliveira, recebo hoje Franco Júnior. O Franco Júnior é palestrante, é mentor e escritor do livro Sem Sufoco, Alcançando Grandes Transformações com o Poder da Fala. E foi nos anos de 2018 e 2019 o palestrante de comunicação mais contratado do Brasil. Este é Franco Júnior, que estará agora com a gente aqui no Café Corporativo. Franco Júnior! Prazer em ter você aqui no Café Corporativo. Fazia tempo que eu queria te trazer, hein? Que bom, fazia bastante tempo. Muito obrigado pelo convite. Há pelo menos 1 ano e meio que No você me mínimo. convida, que você pede. Eu sempre passo pela região de Jundiaí, as agendas nunca calharam e quis que nesse momento, até de maneira isolada, de maneira remota, eu pudesse aceitar o convite. Estamos cá nós para falar sobre 2 assuntos que eu gosto demais: negociação, comunicação e o atual momento em que vivemos. Vamos começar por essa questão, então, da comunicação, Franco Júnior. Quanto que a comunicação pode realmente fazer diferença na vida de uma pessoa que trabalha num emprego comum, num escritório, num comércio, numa indústria? Qual a diferença que isso faz? A comunicação é fundamental, Rinaldo. É fundamental. Dias desses, eu estava conversando com uma amiga minha, que é uma especialista em RH, inclusive ganhou vários prêmios nacionais e internacionais no segmento de recursos humanos, já trabalhou em grandes empresas multinacionais como diretora, gerente de RH, e ela me diz o seguinte: Franco, a comunicação nunca foi uma competência tão exigida dos candidatos, principalmente aqueles candidatos a cargos mais executivos, diretoria, gerência, até presidência de grandes empresas. E ela, fazendo uma reflexão junto comigo sobre essa importância da comunicação, ela lista a comunicação entre as 3 ou 4 principais habilidades exigidas no mercado de trabalho. O fato é, Guinaldo, que muitas vezes o profissional ele confunde a questão de oratória, comunicação, a aplicação dessa comunicação no dia a dia. Pois bem, muitas vezes nas palestras eu dou a seguinte explicação: você que está aí do outro lado, nos assistindo, seja no café, no canal da 25, ou seja através de outras redes do YouTube, eu tenho certeza que você já se comunicou hoje, só hoje, inúmeras vezes. Você já falou em público inúmeras vezes. Fala, como assim? Você acordou, você cumprimentou alguém, você ligou para alguém, isso é uma comunicação em público, você cumprimentou, você saudou alguém, é uma comunicação em público, ou seja, as pessoas confundem oratória com aquela fala executiva, aquela fala formal, aquela fala dentro de uma empresa, de uma sala de reuniões, de uma grande reunião através do Zoom, do Skype ou de outra ferramenta. Não! A comunicação, a oratória é uma necessidade de todo profissional, uma das 3 ou 4 habilidades mais exigidas pelas empresas no momento atual. Então, a comunicação ela diferencia um profissional mediano daquele profissional mais estratégico, que vai elevar a carreira, que vai crescer na carreira. É fundamental. Franco, nós percebemos que as faculdades, elas formam técnicos. Nós percebemos muito isso. O sujeito vai para uma faculdade, faz uma faculdade de engenharia, então ele aprende a fazer todos os cálculos. Odonto, ele aprende a fazer coisas maravilhosas, né, com aquele paciente, mas ele não consegue, muitas vezes, vender o seu negócio, ele não consegue trazer um paciente, muitas vezes ele não consegue, inclusive, se comunicar de uma maneira assertiva com a sua equipe, com seus auxiliares, e isso atrapalha muito, porque com o tempo a pessoa até aprende, né, por tentativa e erro, mas ela poderia aprender isso mais cedo. Faz sentido o que eu estou falando? Total. São 2 habilidades que deveriam ser ensinadas em todos os cursos universitários: comunicação e vendas.
São duas habilidades que todo profissional ele tem que ter. Ele tem que ter o conhecimento em como vender. Vender o seu produto, o seu serviço, vender o seu conhecimento, vender a sua opinião, vender o seu ponto de vista e a comunicação para fazer essa venda. A comunicação é o canal onde ele consegue alcançar o sucesso dessa venda. Então você sai um excelente técnico e acaba não sendo um comunicador. E todo conhecimento técnico, só pelo conhecimento técnico, ele é útil até um estágio da carreira. Em todas as carreiras profissionais, você começa a alcançar cargos e postos onde a sua competência técnica, obviamente, é exigida, mas não só mais a sua competência técnica e teórica, como também a necessidade de se relacionar, de conversar, de apresentar. E aí entra a comunicação, aí entra a estratégia de venda, o conhecimento de venda para que você consiga crescer. Existem já algumas faculdades, inclusive até através de um incentivo, e nós, especialistas de oratória, fazemos essas universidades, já existem algumas que estão incluindo na grade curricular de formação do profissional uma disciplina, uma competência de oratória, de comunicação. Então, você hoje já tem o pessoal da área médica, também com competência de oratória, você já tem o pessoal da área de exatas, de engenharia, como você citou, Jurídica, também com a competência oratória, a política, que a oratória é fundamental para o político saber comunicar o que ele pretende, os planos, o que ele quer fazer e por aí afora. Hora ou outra, eu sou chamado para aulas especiais em uma universidade da região de Jundiaí, onde você está, que é São Leopoldo Mandique, Campinas, uma faculdade de referência em Campinas, na área de odontologia. Eu vou lá o quê? Orientar os dentistas a extrair um dente? É óbvio que não. Eu vou lá para orientar o cirurgião dentista como ele se relaciona com o paciente dentro do consultório, como ele percebe se o paciente, e no lugar do paciente pode ser o cliente do engenheiro, pode ser o cliente do bancário, o cliente do executivo, o cliente do gerente, como ele se relaciona com um cliente que, hora ou outra, está mais sinestésico, mais visual ou mais auditivo. Eu vou adiantar um outro assunto que eu quero falar com você. Por exemplo, o sujeito disse para mim assim, olha, eu falo até pelos cotovelos. Ele é comunicativo? Não, ele é um falante. A comunicação é quando o processo ele é concluído. Eu falo e o receptor compreende a mensagem passada, a mensagem falada. Se eu tenho uma mensagem, eu comunico essa mensagem, ela é compreendida, aí sim eu tenho um processo de comunicação totalmente fechado, totalmente eficaz. Agora, aqui você chama a atenção, Aguinaldo, de algo que eu sempre nas palestras, nos treinamentos, nas aulas, nas conversas que eu tenho, Brasil afora, eu sempre toco nessa questão. Não adianta a pessoa falar demais se ela não consegue transmitir a mensagem de maneira eficaz, de maneira coordenada, concatenada. E presta atenção nessa, você que está nos assistindo, presta atenção nessa frase. A comunicação, vou até chegar mais perto para falar um pouco mais baixo com você. A comunicação não é aquilo que você fala. A comunicação é o que o outro entende daquilo que você fala. Muitas vezes, na nossa cabeça, aquilo é claro, é objetivo, é nítido, está muito consciente, só que você transmite de uma maneira que a outra pessoa decodifica, recebe, compreende completamente diferente. Aí a hora que o profissional vira e fala assim, mas eu trabalho com uma equipe que eu não sei o que acontece com essa equipe. Minha equipe não me entende, né? Não entende. Eu acho que as pessoas são limitadas. Não! O problema não são as pessoas que são limitadas. O problema é que a sua comunicação está defeituosa, está problemática, e você não está compartilhando de maneira eficaz. Franco, eu vou concluir esse primeiro bloco e eu vou repetir uma frase que você acabou de dizer e eu vou tomar a liberdade de concluir essa frase dentro daquilo que você próprio ensina. Você diz que comunicação não é o que eu falo, e sim o que o outro entende. Isso me faz crer, e aí no segundo bloco a gente começa com essa sua concordância ou não, mas isso me faz crer que nós fazemos o outro entender.
Franco Júnior responde já já. Nós vamos para o intervalo, vamos ver a Cuidare na volta, aqui no Café Corporativo, de novo com Franco Júnior. Olá, pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu quero falar sobre higiene oral do idoso. A higiene oral ela deve ser permanente e constante ao longo da vida de todos nós. Não é às vezes porque o idoso não tem a dentição ou até mesmo nem faz a ingesta da alimentação via oral, ou seja, às vezes ele usa algum anexo como sonda, devemos deixar de fazer a higiene oral. A higiene oral ela é permanente, constante e necessária. Ela reduz riscos de infecções, riscos de outros problemas, até mesmo pelo bem-estar do próprio idoso. Um dos grandes fatores que diminui bastante em casos de higiene oral constante é a pneumonia, tá bom? Então fique atento ao seu idoso, fique atento ao seu idoso comprometido, onde você pode trazer melhor qualidade de vida a ele fazendo pequenas ações diárias, tá bom? Espero ter ajudado. Até logo. Tchau, tchau. Café Corporativo, aqui no segundo bloco, com o Franco Júnior. Franco, que vem de que cidade, Franco? Eu sou bauruense. Eu sou bauruense de nascimento, Bauru, terra do sanduíche mais famoso do país. Terra do Noroeste, terra do Pelé, não é verdade? No Noroeste, onde o Pelé começou a jogar. Alguém pode estar assistindo aí e falar assim, o Pelé é de Três Corações. É verdade, só que ele começou a jogar aqui no Bauru Atlético Clube, um clube que infelizmente não existe mais, em um campo que infelizmente também não existe mais, mas foi aqui em Bauru que ele deu os primeiros totozinhos que o levaram ao Santos. É isso aí, o grande Santos, né? O meu Santos. Franco Júnior, eu faço alguém entender alguma coisa? Eu tenho responsabilidade pela minha comunicação? Total. E nesse seu complemento, muitas vezes surge uma encrenca na cabeça do outro. Alguém pode virar e falar assim, mas pera lá, Aguinaldo, você está dizendo que eu manipulo as pessoas? Você está dizendo que eu faço uma manipulação da compreensão de alguém? Não. Nós temos a possibilidade de ser persuasivos na nossa comunicação. E persuasão é diferente de manipulação. Manipulação é o momento que eu imponho o meu ponto de vista, eu imponho a minha opinião é a única, é a verdadeira, independente da opinião do outro. A minha persuasão é quando eu apresento argumentos de maneira tão contundente, tão envolvente, que o outro se convence por si só de que aquele meu ponto de vista faz sentido dentro daquilo que nós estamos conversando. Essa é a diferença de manipulação e persuasão. O mundo corporativo, já que é café corporativo, o mundo corporativo busca cada vez mais profissionais que usem e abusem da persuasão de maneira positiva e não pessoas manipuladoras. Ou seja, deixar as coisas bem claras não é manipulação, e sim uma capacidade que eu tenho de facilitar a vida do outro, do meu interlocutor. Exatamente. E quando você diz deixar as coisas mais claras, se é um comunicador mais persuasivo e que de repente conhece sobre a oratória, ele já vira para o Aguinaldo e diz assim, se ele pediu para deixar as coisas mais claras, significa que nesse instante, nesse horário, nesse momento, o Aguinaldo está mais visual, claro e escuro, visualidade, visibilidade, visual. Então, se o Aguinaldo está mais visual, eu tenho esse conhecimento, eu vou conversar com o Aguinaldo de uma maneira que eu o estimule a criar uma conexão comigo. Então, a resposta que eu dou para o Aguinaldo é exatamente isso. Você deixa as coisas mais claras e você não tem uma comunicação obscura com essa pessoa. Estou usando palavras que o Aguinaldo me indicou que fazem mais sentido para ele. Então, isso é a comunicação. Conhecer a técnica, quando usar de maneira positiva. E, de uma certa forma, eu posso também trabalhar isso na questão do meu tom de voz. Por exemplo, eu elevo o meu tom de voz ou eu abaixo. Faz sentido, Franco Júnior? Faz. Todas as vezes que nós conversamos, nós estamos aqui caminhando para 14 minutos desse nosso bate-papo, e nesses 14 minutos, eu tenho variado meu tom de voz de 3 maneiras. Volume,
hora alto, hora baixo, intensidade, hora forte, hora fraco, e velocidade, hora rápido e hora devagar. Toda vez que você quer fazer com que o seu cliente preste mais atenção, toda vez que você quer fazer com que o seu ouvinte crie uma conexão maior, faça essas 3 variações: velocidade, intensidade e volume. Só isso, Franco? Não. É o que nós chamamos de tríade da comunicação. Tom de voz, palavras que façam sentido, cuidado com termos técnicos, encontre um vocabulário que o outro entenda. Palavras, voz e a tríade, gestos. Isso aqui que eu estou fazendo. Toda vez, olha aqui para a gente, ó, toda vez que eu faço um gesto, eu dou 2 chances de você que está nos assistindo entender o que eu estou falando. Você entende pela audição e você entende pela visualização. E é assim que acontece o processo comunicativo em um balcão, em uma conversa, em uma sala de reuniões, em uma conversa no cafezinho da empresa e, mais recentemente, nos treinamentos, nas vendas, nas reuniões, nas comunicações de maneira remota. Exatamente do jeito que eu estou fazendo com o Aguinaldo. O Aguinaldo está em uma cidade, eu estou em outra, e você que está nos assistindo está, de repente, em outra cidade. Cada um em um local, reunidos através de um software, de um programa, de maneira remota. E a sua empresa pede que você, profissional, entenda, aprender a atenção do seu cliente, da sua equipe, das pessoas que estão te assistindo, também de maneira remota. Eu sei que quando o seu cliente chegava na empresa, chegava na sala de reuniões, chegava no balcão do seu estabelecimento, era fácil criar um contato visual com ele e fazer a venda, fazer o oferecimento, criar uma conversa agradável. De repente, você se vê isolado, tendo a necessidade de fazer reuniões com os clientes à distância, você diz assim, espera lá, eu tenho que usar um aparelho celular, eu tenho que usar uma tela de computador, eu não sei o que o meu cliente lá do outro lado está pensando, está agindo, por isso que, nos últimos 12 meses, além de ajudar as pessoas a dominar o medo de falar em público, eu tenho sido muito chamado para ajudar as pessoas a entenderem essa comunicação remota, o que vale, o que não vale, qual é a comunicação verbal, qual é a comunicação não verbal de maneira remota. Tenho sido muito convidado, muito chamado para orientar profissionais a lidar com essa comunicação remota. Franco Júnior, hoje uma ferramenta muito utilizada no mundo corporativo é o WhatsApp. Isso. WhatsApp, ora, a gente manda uma mensagem de voz, então ali tem a comunicação, tem o tom de voz, mas não tem a imagem da pessoa. Eu posso te mandar uma mensagem, mas você não está me vendo, você não sabe como que está a minha expressão facial. Ora, mais pobre do que isso, eu mando simplesmente um texto. E para piorar, às vezes eu mando esse texto sem uma pontuação adequada, mal redigido. Quanto isso empobrece a nossa comunicação, a ponto, inclusive, de comprometer, de alguma maneira, o nosso trabalho, a nossa capacidade de se comunicar bem com o nosso cliente. Empobrece demais e prejudica a imagem do profissional. O profissional, hoje, é exigido dele uma competência visual, ou seja, ele tem que saber se comportar na frente de uma webcam, de uma câmera, de uma transmissão pelo celular, a competência teórica, conhecer sobre aquilo que está falando, e a competência também coloquial, que é um bom português, uma boa concordância, uma boa pronúncia, uma boa projeção vocal, que também fazem parte. Ah, Franco, mas espera lá, projeção vocal, pronúncia, concordância, são questões auditivas, de uma comunicação auditiva. Não, é uma questão também de escrito, saber escrever, saber colocar bem as palavras nessa comunicação. E é esse geral, né, esse global, essa comunicação global que muitas vezes passa despercebido, dando pouca importância pelos profissionais que estavam acostumados a um sistema de comunicação, a um dia a dia comunicativo, onde muito do que hoje é exigido não era exigido, não era colocado em prática. Então a pessoa foi se acomodando naquela comunicação. Olha, preciso fazer uma reunião com o meu cliente, pega o avião, pega o carro, pega o ônibus, vai até o cliente, senta na frente dele,
já passa pela secretária, já percebe, a secretária já canta a bola para ele, diz assim, olha, hoje o homem não está bom não, hein? Então você já entrava na sala sabendo como se comportar. Hoje em dia, você não tem mais essa possibilidade. Você abre uma webcam, você tem 10, 15, 20 segundos para decodificar como a outra pessoa está e, a partir dali, elaborar uma estratégia comunicativa para colocar para outra pessoa aquilo que planejou, aquilo que pensou. Ok, muito bom. Franco, nós vamos encerrar 1 minuto antes aqui o nosso segundo bloco, porque eu quero te fazer um convite de você voltar comigo agora para o terceiro bloco, que é o Mais Cafeína. Você não participaria comigo, nós não combinamos, mas eu vou te colocar aqui, vou te convidar, espero que você aceite aqui o meu convite para estar nessa fogueira junto comigo. Eu quero falar sobre um assunto que faltou, tá bom? Com muita alegria, estou aqui à sua disposição. Vamos para mais um intervalo. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Franco Júnior. Ele não foi embora, não deixei o meu amigo aqui desconectar, porque eu quero saber o seguinte, Franco, nós estamos numa reunião virtual e hoje isso faz parte da comunicação. Eu preciso cuidar do meu enquadramento. Que dicas você poderia dar para essa questão, enquadramento visual numa tela de computador? Incrível. Toda vez que você está de uma tela de computador, saiba que quem está te assistindo está recebendo a sua mensagem através de duas comunicações. Verbal, tudo aquilo que você fala, sai do seu consciente e atinge o consciente de você que está aí assistindo. E uma segunda comunicação, que é a não verbal, é tudo aquilo que você não fala, mas é aquilo que você mostra. Eu estou aqui nesse cenário, que é do Café Corporativo, mas muitas vezes você não tem um cenário para você aparecer na sua reunião, no seu treinamento, na sua fala. Então, lembre-se, tudo que você mostra neste quadrado aqui também comunica. Se você quer fazer um treinamento, por exemplo, de algo que seja sofisticado, esteja trajando algo sofisticado. E algo sofisticado não é algo caro, é algo adequado para aquele momento. Cuidado com os pontos e os itens que estão atrás de você, que muitas vezes chamam mais atenção do que a mensagem que você passa, a mensagem que você compartilha. A sua webcam, ou a sua câmera do computador, ou a câmera do celular, tem que estar na altura dos teus olhos. Repare, a minha webcam está na altura dos olhos. Se eu coloco ela mal colocada, eu fico torto, eu fico baixo, ou eu fico muito alto, estourando o vídeo. Então é sempre na altura dos olhos. E, principalmente, se a sua transmissão for através de um celular, olhe para a câmera do celular e não para o visor do celular. Eu vou olhar agora para o visor da minha transmissão. Presta atenção, ó. Eu estou aqui olhando para o visor. Imagina se eu passo o tempo todo conversando. Você que está aí me assistindo? Não! É você que está aí me assistindo. Então, saiba onde é que está sendo captada a sua imagem e olhe exatamente para o local de onde está sendo captada a sua imagem. Cuidado com a harmonia atrás de você. Cuidado com um objeto que grita atrás de você. Muitas vezes, você dá um treinamento e as pessoas ficam observando aquele objeto que você acabou esquecendo e que chama a atenção, que está ali compondo o ambiente. Franco, eu não tenho essa imagem que você e o Aguinaldo estão usando, Franco. Eu não tenho, vocês têm, mas eu não tenho. O que eu faço, Franco? Aí o que você faz? Simples. Pega uma parede branca, sem absolutamente nada nessa parede branca. Sente na frente dessa parede branca e coloque o celular, a webcam, um tripé, apoiado num livro, transmitindo a sua imagem com uma parede branca atrás de você. Franco, e a questão da luz? Se você não tem um refletor para te deixar mais claro, mais visível, prefira na frente de uma janela e não com a janela atrás de você, na frente, porque a luz natural, a luz do sol, entra e facilita e melhora a visualização.
Muito bom. Franco Júnior, eu costumo dizer que o nosso café corporativo é uma universidade na tela do nosso telespectador, e hoje nós tivemos uma aula com você. Então, acima de tudo, quero agradecer a sua presença. Faz 1 ano e meio que eu te convido. Hoje deu certo, ainda que virtualmente. Franco, mais uma vez, agradeço aí a sua presença, tá? Muito obrigado. De coração, o meu objetivo nesse nosso bate-papo foi que você, que está nos assistindo, seja inspirado pela importância da comunicação. Muito bom. Você que está aí nos assistindo, acompanhe o Café Corporativo também pelo nosso YouTube /Café Corporativo. E esse é o programa de número 194. Então tem muita coisa aí para você aprender. Café Corporativo, uma universidade na sua tela. Até a próxima semana.